vai promover uma verdadeira mudança. E pouca gente dá valor a isso. Pouca gente dá valor. Mas enfim, você já vem tendo várias palestras sobre a reforma protestante e a influência nos mais diversos campos, na política, na educação. E hoje ficou sob minha responsabilidade trazer a influência desse movimento no ambiente da ciência, no campo da ciência. A influência nas ciências naturais, humanas, enfim. E como eu já tinha vindo aqui uma vez e seguido um conselho de um grande mestre na história, chamado Aristóteles, ele tem um livro de retórica que ele diz que o bom orador nunca deveria preparar um discurso sem conhecer seu público. Hoje em dia, na época dele, né, século V a.C., isso era mais fácil de conseguir. Mas hoje em dia, com a correria, muitas vezes o orador recebe o convite e não sabe para quem, nem para quem vai falar. Então, eu tive em mente o público aqui que eu conheci a primeira vez. Certo? E só tudo então, qual é a proposta da palestra? A proposta da palestra não é promover aqui um massacre da noite de São Bartolomeu contemporâneo, né? Não sei se vocês conhecem. Em 1572 houve uma luta muito forte, um conflito bélico entre católicos e protestantes. A reforma e a contra-reforma. E o resultado foi muitos mortos. Então, minha proposta aqui hoje não é falar mal do catolicismo, minha proposta aqui hoje não é falar mal, né, da instituição, da Igreja Católica. Até mesmo porque, de certa forma, houve uma contribuição também para a ciência, a partir do ponto da cosmovisão. A cosmovisão cristã, pelo menos em minha ótica, ela é mais favorável, ela estimula mais a curiosidade científica do que qualquer outra. Então, minha proposta não é criticar, falar mal do catolicismo. Talvez vocês não, todos estão acompanhando as palestras, todos vocês vieram, é o primeiro dia. Vocês estão vindo a primeira vez hoje? Pronto, então, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele aficiona as 95 teses lá em Wittenberg, e muita gente diz que Martinho Lutero não quis dividir a igreja, queria reformá-la, como o próprio nome diz, do advento, né? Só que eu tenho minhas dificuldades de interpretar dessa forma. Não estou dizendo que isso não possa ser verdade, mas, por exemplo, dia 31 de outubro antecede qual grande data da Igreja Romana? Dia 2 de novembro, né? Na realidade não antecede, são 2 dias antes, mas tem o dia de finados, tem também a questão que ele falou ali, dia de Todos os Santos, mas o forte era o dia de finados, 2 de novembro. Tem um filme no YouTube que, se vocês assistirem, vão colocar vocês mais no contexto do advento, da reforma protestante, é justamente o filme de Martinho Lutero. Então, dia 2 comemorava-se o dia dos mortos. Era o dia que a Basílica de São Pedro, a Praça de Roma, recebiam onde tivesse instituição da Igreja Católica, recebia a maior quantidade de fiéis. E a gente sabe que tinha toda uma liturgia voltada para a angariação de recursos. E lógico, eu estou falando da Basílica de São Pedro em dias atuais, porque na época
e Martinho Lutero, ela ainda estava sendo confeccionada, justamente com essas verbas. Mas o que é que acontece? Justamente dia 31 de outubro, Lutero aficiona as teses. Então, ele fez isso com certeza pensando em causar um impacto muito grande naquelas pessoas. Tanto na Alemanha, como em Roma, como em qualquer lugar da Europa, onde tivesse a instituição da Igreja Romana, eles iam com peso, como ainda hoje vão. Então eu tenho lá minhas dúvidas se realmente ele não queria provocar realmente uma divisão, ou talvez se ele não quisesse, que às vezes a gente faz alguma coisa sem proporção, sem pensar nas proporções. Né? Então seria inevitável isso, seria inevitável. Quando as pessoas vissem que o justo vive pela fé, quando as pessoas vissem que o purgatório era uma doutrina inventada, quando as pessoas vissem que não era necessário pagar para tirar uma pessoa do purgatório, e como eu já falei, o justo vive meramente da fé. Isso foi um abalo muito grande, porque até então as pessoas ainda não tinham contato com as escrituras, certo? Não tinham contato com a Bíblia, e é um dos principais marcos da reforma a tradução e colocar o texto na mão do povo. Lógico, tem alguns problemas com isso, surgem problemas, né? A livre interpretação, mas àquela altura a corrupção quase milenar da igreja, infelizmente eu não via outra forma que não fosse essa: traduzir e botar o texto na mão do povo. Enfim, a gente vai falar mais disso. Então, assim, eu não estou dizendo que Lutero quis dividir, mas ele pode não ter quisto, mas as consequências seriam inevitáveis. Seriam inevitáveis. É feito hoje na internet, né? Você posta um texto, comigo acontece muito, eu posto um texto, faço um texto simples, fecho, vou fazer alguma coisa, quando eu volto tá lá, um bocado de comentário. Não concordo, não sei o que, eu digo, meu Deus, eu jamais imaginei que fosse causar um estrago desse. Né? Então, não sei se Lutero pensou, mas com certeza as consequências seriam essas. Então a proposta da palestra não é criticar o catolicismo, não é criar uma nova noite do massacre de São Bartolomeu aqui, não é essa, não é isso. É falar realmente da proposta da reforma protestante, falar do advento, como se espalhou as mais diversas áreas de influência, como você já vem vendo, a educação, política, enfim. Falar também da cosmovisão desse movimento. Então, eu recebi o convite para preparar mais ou menos 2 palestras, mas os temas eram muito próximos. Era a influência da reforma protestante na ciência moderna e também nas ciências naturais e humanas. Então, eu fiz meio que uma sequência e a gente vai comentar aqui, porque na minha ótica seria melhor dessa forma, não dividindo. Se bem que a gente vai ter 2 momentos, não é isso? Ou não? Sim. De manhã e à tarde? Sim. Pronto. Então, nós não poderíamos abordar aqui, também queria deixar claro, que por mais que a gente fale do advento da reforma protestante, nós temos que fazer recortes. Por exemplo, foram muitos reformadores, né? Nós temos aqui os 2 principais, mas não podemos esquecer de Zwingli, não podemos esquecer de Savonarola, né? Não podemos esquecer, bem lembrado, da pré-reforma, porque acho que 1200, não lembro agora, mas século XIII, já surge Jan Hus, já antes dele o John Wycliffe, que é visto como um dos primeiros a bater de frente com as ideias da Igreja Romana. Ele tem uma tradução da Bíblia para o inglês, foi o primeiro a traduzir Bíblia, enfim, influenciou Jan Hus,
Jan Hus, também na Armênia, são tidos como a Irmandade da Armênia. Então, falar de reforma sem falar de contra-reforma, sem falar de pré-reforma, é meio incoerente, mas eu acredito também que nesse percurso vocês já tenham visto alguma coisa disso. Né? Então, os dois principais movimentos, luteranismo e calvinismo. Eu vou me deter muito mais nessa palestra ao segundo, ao calvinismo. Por quê? Porque ele conseguiu uma amplitude topográfica, talvez a palavra seja difícil, mas a gente pode facilitar aqui, né? Na minha ótica, ele conseguiu uma amplitude topográfica maior do que o luteranismo. A amplitude, ele permeou mais as áreas da vida, ele conseguiu mais rupturas institucionais do que o próprio luteranismo. Por exemplo, na Europa ainda hoje nós temos igrejas luteranas estatais. Ou seja, ainda há um vínculo Estado e igreja muito forte na Europa, sobretudo na Alemanha. Eu faço parte de uma igreja que é chamada Evangélica Livre. E aí quando eu digo Evangélica Livre, as pessoas fazem, nossa, é livre, lá pode tudo. Não tem nada a ver. Livre do regime estatal, porque ela é de tradição alemã. E na Alemanha ela não é estatal. Ela é livre desse sistema. Então, já o calvinismo rompeu essa questão de igreja e Estado por completo. Certo? Houve essa... Então, se eu fosse aqui usar como é que eu posso dizer? Uma linguagem ambientalista para definir esses dois movimentos, eu classificaria o luteranismo como um bioma e o calvinismo como um ecossistema. É como se o luteranismo fosse um mangue e o calvinismo vários mangues. Certo? Isso não anula a importância do luteranismo, certo? Mas em termos de amplitude, em termos de influência cultural, o calvinismo ele se espalhou mais. E antes de passar para o próximo slide, eu baseei essa palestra em alguns livros. Por exemplo, peguei alguns artigos também na internet de cientistas renomados na modernidade, como John Oppenheim, como o Alfred North Whitehead, uma das maiores autoridades na ciência, que não são cristãos, mas dão seu parecer sobre esse advento. E dois livros, um chamado Calvinismo, do Abraham Kuyper, que é uma das maiores autoridades no assunto, fundou a Universidade Livre de Amsterdã em 1898. Aliás, agora eu fiquei com dúvida na data da fundação da universidade. Depois eu posso tirar essa dúvida. Enfim, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, foi um estadista, jurista, membro do partido, fundou um partido cristão na Holanda, era chanceler também do governo, enfim, escreveu mais de 200 obras, era uma autoridade no assunto. Então não poderia vir para cá falar de calvinismo sem consultar o Abraham Kuyper. O outro livro que eu também consultei é o Como Viveremos, do Francis Schaeffer. Também ele aborda muito bem esse tema, certo? Então, deixando claro aqui, o luteranismo teve sua importância, mas em termos amplitudinais, eu, na minha ótica, considero o calvinismo um movimento muito maior, de muito mais influência. O luteranismo, por exemplo, influenciou muito a questão da música, a educação. O Lutero tem várias cartas que manda para as autoridades da Alemanha pedindo reformas na escola, pedindo que o governo ajude financeiramente. Tinha uma preocupação muito grande com a educação. Então, eu quero que vocês entendam isso. Quando eu digo que o calvinismo teve uma amplitude maior, eu não estou anulando a importância do luteranismo.
certo? Mas, como esse exemplo da Igreja-Estado, a gente percebe que o calvinismo ele teve uma influência muito maior. Então, às vezes, vemos mais possibilidade no impossível do que no mais provável. Por que eu coloquei isso aí? Eu trouxe duas frases do mesmo pensador, Eric Voegelin, um alemão, especialista em religião, em política. Tem um livro, Política do Ceticismo e Política da Fé, muito bom. Se vocês puderem ler, eu recomendo. E essas duas frases dele é interessante. A primeira é: há pessoas que costumam dizer o que não é e o que de fato é, elas não dizem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que foi o que a gente estava falando aqui no início, a questão de que ela, esqueci o nome dela, a que estava aqui, Cláudia colocou, disse que esses assuntos de reforma protestante, de cristianismo, não é aprendido na escola. Então, e se é de uma forma diferente, ou seja, nunca se explica o que é como é. Se explica melhor o que não é. Isso filosoficamente dá um problema, porque, sobretudo na filosofia antiga, né? Explicar o que não é, como é que pode? Na filosofia moderna a gente já consegue explicar melhor isso. Mas, por exemplo, o Levi pegou a teoria da relatividade de Einstein e colocou para o campo moral. Tudo é relativo porque Einstein disse que era tudo relativo na teoria da relatividade. O que é que tem a ver a teoria óptica de Einstein com a moral? Então, cada vez mais as pessoas estão especializadas em dizer o que não é. Mas o que é de fato, o que existe, não se diz. E a outra frase dele é: existem pessoas que preferem não dar crédito a uma verdade incerta para se apegar a uma mentira certa. Na realidade, o cristianismo um sistema religioso, eu diria até que filosófico, por que não? Ele não tem respostas. Eu penso que ele tem respostas para tudo na vida. Mas dentro do próprio sistema a gente vai encontrar complexidade. Agora, as complexidades que existem não anulam a clareza em outros pontos. Pelo menos eu penso dessa forma. Então, para Eric Voegelin, na opinião dele, o cristianismo é uma verdade incerta. Eu discordo um pouco dele nisso aqui, mas entendo o que ele quer dizer. Mas entre a verdade incerta e a mentira certa, ele prefere a verdade incerta. Porque no ambiente acadêmico hoje é composto de mentiras certas. A verdade, mesmo que seja incerta, é muito, e eu diria que superficial ainda você está sendo generoso. Em alguns, por exemplo, política mesmo, campo da política. Muitos professores, secularistas, eles preferem dar uma ciência ruim do que uma ciência boa. Aí é isso que quebra o aluno, porque, por exemplo, vamos falar de uma protestante, livro de História 2, História 3, fala como você criticando, fala que teve só prejuízo, isso e... A crítica, ela tem que existir, porém, eles não aprofundam tanto e acaba defasando aquilo que não é. A ideia como você falou, né? A crítica tem que existir, tem mesmo. Porque ambiente acadêmico sem debate não é acadêmico. A própria Mackenzie, por exemplo, que é uma universidade presbiteriana, apresenta debates, palestras sobre darwinismo. Pois é. Para você ver como a importância do debate, porém, não defasando e não decupando aquilo que você acredita. Isso.
chamado Afonso Quintais. Ele tem uma teoria chamada palavras talismãs. Ele aplica mais na área política. O que é a palavra talismã? A palavra talismã é aquela palavra que, por exemplo, o político, quando está em campanha eleitoral em cima de um palanque, ele vai dizer que vai investir na educação, ele vai dizer que vai investir no saneamento básico, ele vai dizer que vai investir, enfim, em várias áreas, vai lutar contra a fome. Então veja, quem é que vai ser contra um homem desse? O cara está dizendo que vai investir em educação, saneamento básico, lutar contra a fome. Ninguém vai questionar um homem desse. Só que aí, por exemplo, quando ele ganha, ele vai e manda capinar o mato lá na escola. Depois ele manda pintar. E aí ele diz que investiu na educação. E engana muita gente. Isso é a palavra talismã. Ela tem um fetiche, ela tem um feitiço que engana mesmo. E você se deixa levar por aquilo e vai embora. Só que de fato ele não investiu na educação. Ele cortou um capim e mandou pintar uma escola. A educação se resume nisso. Só que ele vai usar isso como argumento de que investiu na educação. Então, a palavra talismã está sendo usada, esse método da palavra talismã está sendo usado por professores. Às vezes eles nem sabem. Mas, por exemplo, não, aqui a gente debate. Vamos falar da reforma protestante, bora. Aí fala, como vocês falaram aí, superficialmente, e não pode ser acusado que não falou. E tem muitos que fazem isso de forma estratégica mesmo. Enfim, eu estava lendo um artigo esses dias, e o título era que o cara dizia que Jesus foi o primeiro comunista da história. Aí você vê anacronismo, porque na época de Cristo ninguém sabia nem o que existia, nem o que era comunismo. Tá bom, alguém pode dizer, mas a prática, sim, mas comunismo é um conceito atual, é contemporâneo, né? Secular, contemporâneo, é moderno, bem dizer. Então, é totalmente diferente da proposta cristã, mas eles, pela palavra talismã, é o discurso do Papa hoje, ou não é? Eu já ouvi várias vezes ele dizer que Cristo era comunista, que ele também tem forte suspeita que seja. Por exemplo, Leonardo Boff, que foi excomungado, ele se auto-excomungou porque ele ia ser. Leonardo Boff é o criador da teologia da libertação, que tentou juntar marxismo com religião. E por isso rompeu com seu próprio irmão, Clóvis Boff. Ele foi teólogo da libertação, mas ele rompeu. Tem ótimos livros falando da ruptura. E ele se afastou da Igreja Católica por um bom tempo. Só que agora já está se aproximando novamente, já tem vínculos com o Papa, já tem livros. Ele tem um livro que é um diálogo dele com o Papa. Quer dizer, em outras épocas, com papas mais ortodoxos, não teria essa infiltração, né, dessa doutrina na igreja. E aí você vê o discurso do Papa é claramente um discurso comunista. Só não percebe que é. Enfim. Então, aí eu queria trazer algumas problemáticas aqui para a gente. Na realidade não é problemática, é uma espécie de dinâmica que eu pensei. Eu queria, por exemplo, digamos que se vocês entrassem aqui e eu dissesse, gente, eu recebi uma herança aí, estou com dinheiro sobrando, tem 5 mil reais escondido aqui. Quem achar, leva. O que é que vocês iam fazer? Procurar, muito bem. E esperava se achar, né? Enfim, mas se eu tivesse 5 mil reais hoje, eu estava tranquilo. Eu não tenho não, estou só brincando, conjecturando. Ia procurar. Mas digamos que eu escondesse esses 5 mil reais e não dissesse nada a ninguém. Como
aconteceu? Como vocês entraram, eu não disse nada a ninguém, a gente está conversando aqui sobre a palestra, eu estou explicando a vocês. Mas se tivesse 5 mil reais aí, onde vocês iriam atinar para procurar isso? Pudesse ser que algum de vocês tivesse um insight aí, dissesse, rapaz, deve ter 5 mil reais aqui, mesmo sem ele dizer, eu vou procurar. Mas é mais difícil, é ou não é? Então, qual desses dois exemplos estimula mais a curiosidade da procura? O primeiro ou o segundo? O primeiro, beleza. Outra dinâmica. Digamos que você chegasse para comprar uma televisão numa loja e eu fosse o vendedor, e vocês olhassem todos os modelos e dissessem, ó, senhor vendedor, eu gostei dessa. E aí eu dissesse, olha, essa televisão ela tem um diferencial. Qual o diferencial? Essa televisão, ela surgiu aí aleatoriamente. Ela não tem um construtor, ela não tem um engenheiro, ela não tem um fabricante. Ela foi surgindo aí, chegou a tela, chegou o controle, foi chegando o tubo de imagem das antigas, né? Porque a de hoje não tem, tá? Mas vamos lá. Eu sou um pouquinho antiga ainda. Foi chegando as peças e tá aí. Como ela foi se formando aí aleatoriamente, não tem fabricante, não tem garantia. Se der um problema aí pro senhor, é sorte. Qual das duas televisões vocês iam comprar? A que foi projetada, a que tem um fabricante garantia, ou a outra, que não tem garantia, que surgiu aleatoriamente? Qual das duas vocês iam levar? A primeira, porque tem uma garantia. Né? Então, às vezes eu fiz essa pergunta a um professor ateu. E ele respondeu como vocês responderam. Eu disse, porque quando se trata de um universo que é uma coisa muito mais complexa do que uma televisão. E de que esse exemplo dos 5 mil reais que eu dei, vocês dizem que é uma máquina fechada. Dizem que é uma máquina com uma engrenagem que não tem nada fora, extra, não existe nada metafisicamente falando, é tudo natureza. É por isso que eu coloquei aqui, às vezes vemos mais possibilidade no impossível do que no mais provável. A cosmovisão cristã, gente, é muito mais propícia à busca científica, à investigação, ela aguça mais a investigação do que qualquer outra. Uma cosmovisão determinista já está tudo. As cosmovisões das religiões orientais. Tem um livro chamado Como a Bíblia Construiu a Alma do Ocidente, de Vishal Mangaruada, é um indiano. Ele é cristão e ele vai dizer que a cosmovisão do país dele é determinista, por isso que não cresce cientificamente, né? Por isso que não cresce, tem lapsos de crescimento econômico, mas volta para a estagnação, enfim, por conta da cosmovisão. A cosmovisão cristã, ela favorece o estudo da ciência, ela favorece a elucubração, a pesquisa. É como algumas pessoas aceitam o pressuposto de que se pode empinar uma pipa sem linha. Eu, quando empinava a pipa, tinha que ter a linha, né? Se não tiver, a não ser que seja um dom, né? Mas mesmo assim você tem um controle remoto, tem uma central, tem uma referência. Então, excluir a cosmovisão cristã do cenário da ciência, eu acho que é ou por preconceito ou por ignorância, um dos dois. E aí a gente vai dar uma passeada aqui, nós vamos ver por que eu estou falando isso. Vai passar. Então, o elemento cosmovisional que eu acabei de dizer e o fluxo humanista. O elemento cosmovisional é muito contribuidor
para o ambiente da ciência em si. Uma gente, só, desculpa, abrindo um parênteses, até que horas desse primeiro momento? 11 horas. 11? Então, seja bem-vinda. Então, o elemento cosmovisional tem essa contribuição para a pesquisa científica, ela estimula, é a noção do que existe algo aí. O exemplo que eu dei, a gente vai ver mais lá na frente o Francis Schaeffer falando disso. Existe algo a procurar. Então vamos procurar. Como é que você vai procurar se não existe? Se tudo é aleatório, se tudo vem do aleatório, a própria dinâmica da natureza ela se dá num movimento de complexidade progressiva. Então, se é tudo aleatório, porque sempre há uma complexidade progressiva. Era para as leis serem também aleatórias, enfim, não há uma aleatoriedade na natureza. Não há. E o elemento cosmovisional, por exemplo, se a gente pegar aqui alguns exemplos na história, nós temos 3 revoluções calvinistas. A primeira, eu não tive como trazer as 3, porque eu tive que fazer recorte, mas, por exemplo, a primeira foi com o rei William de Orange, ou Guilherme, o Silencioso, como se chama. Até hoje o hino da Holanda faz homenagem a esse rei. A primeira revolução calvinista foi com ele contra a Espanha. Eu trouxe detalhes dessa. A segunda foi a Revolução Gloriosa, ou Revolução Sem Sangue, que houve também, e não houve derramamento de sangue, houve uma substituição. Vocês devem ter visto isso, porque ele falou de política, a influência do calvinismo na política, porque houve uma mudança de paradigma político, da monarquia absoluta para a monarquia constituinte, monarquia parlamentar. Ou seja, o rei não manda mais, ele não diz o que tem que ser. Ele tem autoridade, mas existe um parlamento que monitora ele. Essa foi a segunda revolução. E a terceira foi contra a dinastia lá dos Stuarts. Eu não posso dizer que não houve derramamento de sangue, porque houve fatos pontuais. Agora, se você pegar essas 3 revoluções calvinistas e comparar com a Revolução Russa e a Revolução Francesa, nas 3 revoluções calvinistas morreu muito menos gente, bem pouca quantidade de gente do que nessas outras 2. Por conta de quê? Cosmovisão. Gente, a sua cosmovisão vai dizer quem você é, vai reger suas atitudes. Não tem para onde correr. Cosmovisão, e tudo tem uma cosmovisão por trás. Não existe nada neutro. Aqui nesse momento existe uma cosmovisão por trás. Qual é? A cristã. Se você for assistir uma aula de política, tem uma cosmovisão por trás. Tem interesses por trás. Livros, a mesma coisa. Tem até um texto, um artigo, o mito da neutralidade científica, porque o cientista ele tem pressupostos, ele tem uma cosmovisão. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é como a cosmovisão ela rege suas atitudes na história, né? Porque 3 revoluções calvinistas não teve a quantidade de sangue derramado que 2 depois, posteriores, derramou. A Revolução Russa e a Revolução Francesa. Certo? E o fluxo humanista, por exemplo, eu botei essa imagem do óculos aqui porque, em termos de cosmovisão, como eu falei, todo mundo tem um óculos. Eu estou vendo aqui 3 pessoas de óculos. Vocês, para enxergar, para enxergar melhor, precisa da prótese. Mas em termos não é uma prótese?
no sentido de auxiliar, né? Se eu não tivesse uma perna, eu teria uma prótese. Será que eu não tenho? Eu estou enganando vocês aqui. Vocês pensam que eu tenho as duas pernas? Eu não, eu tenho as duas pernas. Então, é uma prótese nesse sentido. Todos nós temos um óculos. Todos nós temos um óculos. Em termos cosmovisionais, temos um óculos. Tem um pensador chamado Nicolau de Cusa, que ele tem uma teoria chamada os óculos intelectuais. Você olha o mundo com esses seus óculos. A forma de pensar, a cosmovisão. E o fluxo humanista. Quando a gente vai estudar essa questão de humanismo, é muito interessante, porque há um fluxo humanista na história que às vezes se mescla e às vezes se separa bem distintamente. Por exemplo, se você pegar... vocês sabem porque o nome é Renascença do período histórico. Por quê? Alguma coisa está renascendo. Alguma coisa está renascendo. Ou seja, a ideia de que morreu, que deixou de viver e está renascendo. O que é que está renascendo? Deixa eu voltar à aula de história. O que está renascendo é a antropologia da Grécia século V, o período antropológico da Grécia do século V, que tinha uma característica. Qual era a característica principal? Ora, você tem o principal personagem desse período, quem é? O filósofo Sócrates, que foi professor de Platão, e que Platão usa muito como personagem nos seus diálogos. Então, você tem um tipo de humanismo que rebaixa o homem. Porque qual é a grande máxima de Sócrates? Faltar a aula de filosofia também. Só sei que nada sei, né? Outra, conhece-te a ti mesmo, que ele copiou lá do oráculo. Então, só sei que nada sei. Por que Sócrates era tido como sábio? Porque ele sabia que não sabia. Era só por causa disso, segundo ele, né? Nos diálogos. Porque os outros, os sofistas da época, os sábios, pensavam que sabiam e não sabiam. E nisso, Sócrates criticava ele. Por exemplo, Sócrates vai conversar lá com Eutífron, um sacerdote. E aí Sócrates chega para Eutífron e faz: olha, o que é a piedade? Aí Eutífron diz: olha, piedade é agradar os deuses. Aliás, piedade é agradar um Deus. Agradar o Deus. Aí Sócrates diz: mas o que agrada a um Deus pode desagradar a outro. São vários deuses? Não era um panteísmo? Não era um panteão lá na Grécia Antiga? Aí o Eutífron olha assim e faz: depois eu converso contigo, e foge. O nome desse método em Sócrates é ironia. Ele leva o indivíduo a se contradizer. Ele se encontra com Hípias. Hípias é um grande orador da Grécia Antiga. Discursava como poucos. E aí começa um debate em torno do belo. Ele pergunta o que é belo. Aí Hípias diz: olha, o belo é uma moça. Sócrates não está interessado no particular, no relativo, né? Ele está muito mais interessado no conceito de beleza universal. Aí Sócrates diz: mas se eu pegar essa jovem e botar do lado de uma deusa, quem é mais bela? A deusa. Aí ele: não, então belo é o ouro. Aí Sócrates faz: mas existe uma estátua de marfim construída por Fídias que é bela. Então belo não dá ouro. Ele: não, então belo é o que é mais utilizável. Ele faz: então se eu tenho uma colher de ouro e uma colher de pau, qual é a mais utilizada na cozinha? A de pau. Ou seja, ele mostrou a Hípias que Hípias pensava que sabia, mas não sabia.
certo? Então veja o tipo de humanismo que a gente tem na Grécia Antiga. Passa toda a idade medieval, enfim, tem um tipo de humanismo ali, mas humanismo no estilo cristão, que eu acho que a melhor ideia de humanismo cristão, que vai dizer Calvino, que eu vou falar agora. Mas, por exemplo, a gente tem um humanismo da modernidade. Qual é a característica do humanismo hoje? O homem no centro. O antropocentrismo. Veja a diferença. Enquanto um rebaixava o homem, o outro exalta. Um homem é autônomo, um homem está no ápice do saber. E aí a gente vai chegar numa época que se chama perda de Deus. O homem é tão autônomo, o homem está esse ser tão reluzente, tão sábio, que não precisa das muletas metafísicas, né? Como diria alguns teóricos cientistas, positivismo, por exemplo. Então, dois tipos de humanismo. Um que rebaixa o homem porque ele não sabe e pensa que sabe. O outro que exalta, que coloca ele no centro. E o humanismo que Calvino propaga, porque o Gênesis vai dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso não é ruim, isso é bom. Só que tudo que o homem faz, ele deve voltar para Deus. Tem um texto na Bíblia, em Romanos 11:36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente amém. Ou seja, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Desculpa, como é teu nome? Claudemir. Eu prefiro que vocês me interrompam, porque tiver alguma... Eu sei que parece que tem um momento aí de pergunta, mas eu prefiro que vocês me interrompam na hora, porque eu acho que não é a mesma coisa a pergunta da hora, esperar para depois, enfim. Eu só peço que quem me interrompa, se eu me esquecer aqui, você me lembra onde eu estava. Mas eu acho que eu não vou me esquecer, não. Diga lá, eu tomo tanto o comprimido como o chá de ginkgo biloba. É muito bom para a memória. Vocês também comprem e tomam. Viu? Essa outra que queria acrescentar aqui, a igreja dizia que o homem era o auge da criação. Isso. A gente vai chegar aqui num momento que vamos estudar aqui duas teorias de Tomás de Aquino. De teorias tomistas. Por vezes eu não gosto muito de... Assim, vai ser inevitável, mas eu não gosto muito de estar falando igreja. A igreja católica, porque se tiver algum católico, né, isso... Mas, à medida que eu digo Tomás de Aquino, eu estou, de certa forma, falando da instituição, porque vocês sabem que Tomás de Aquino é aristotélico. Na antiguidade existiam dois grandes pensadores chamados Ptolomeu e Aristóteles, formularam várias teorias, inclusive a do geocentrismo. Tomás de Aquino entrou nesse fluxo, ele é aristotélico, e a igreja também entrou, comprou essas teorias, e muitos dos pensadores modernos, quando criticam Aristóteles, quando criticam Ptolomeu, quando criticam automaticamente está criticando a igreja. Isso dá até um tema de um livro. Eu já pensei até nisso. E nunca se disse nada contra a igreja. Se disse contra Ptolomeu, contra Aristóteles, contra... eu nem diria nem contra o próprio Tomás de Aquino, que se disse muita coisa, mas antes dele se disse muita coisa contra Aristóteles, Ptolomeu, contra as teorias desse nome. Não contra a instituição que estava por trás dessas teorias. E acolheu as teorias, enfim. Então, me esqueci onde eu estava. Não, estou brincando. Então, dois tipos de humanismo. Um que exalta, um que rebaixa o homem, da Grécia Antiga ou da modernidade exalta. E o de Calvino, porque lá no Gênesis tem um texto que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é bom. Calvino não vê isso como ruim. Então, o homem deve devolver
devolver, render tudo que ele faça a Deus. Esse é o tipo de humanismo que Calvino enxerga positivo. Ou seja, a gente aqui percebe 3 tipos de humanismo: um que rebaixa o homem, um que exalta e um que, ao mesmo tempo que rebaixa e exalta, mas tem um vínculo. Há um vínculo aí. O homem não é autônomo, o que Calvino está querendo dizer. Não há autonomia no homem. A gente vai estudar um pouco de algumas doutrinas do calvinismo, e a gente vai entender melhor. Mas é um tipo de humanismo que, por homem ser a imagem e semelhança de Deus, ele deve retribuir tudo que ele faz a esse Deus. E conforme o texto de Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Então, a ideia é: o homem tem algo bom quando é possível ver algo bom no homem quando ele produz cultura e retribui o que ele produziu a esse Deus. Esse é o tipo de humanismo positivo. E aí vai desembocar na graça comum que nós vamos ver posteriormente. Certo? Então, se vocês não estiverem entendendo, eu peço que vocês interrompam e falem para que a gente... Certo? Então eu vejo que o humanismo da modernidade é como se Sócrates estivesse dizendo: eu não estou perguntando o que é belo. Eu não estou perguntando o que é belo. A minha investigação não gira em torno pelo particular belo, mas eu quero saber do belo. Defina o belo para mim e não o que é belo. O que intrigava Sócrates também é que a permanência e o movimento. A gente vai ver isso também mais para frente. Por exemplo, algumas meninas e alguns rapazes aqui, existem pessoas belas aqui. Pelo menos eu avalio como belo. Por que você ri? Você não se acha belo, não, né? Você não se acha belo? Não, vai rindo. Vai risada disso tanta coisa. Então, mas vejam, vocês vão deixar de existir ou não vão? Mas o belo em si vai deixar de existir? Pessoas belas morrem, pessoas belas surgem e o belo está lá. Há algo que permanece em meu movimento. Algo Sócrates pergunta: o que é esse algo? O que Sócrates quer saber é isso. Há uma noção de absoluto em Sócrates. E também a gente vai ver na proposta calvinista. A gente só não vai ver na modernidade. A modernidade é o homem no centro, a exaltação do homem e o aleatório. Não há absoluto, né? Agora, veja, não se pode fazer ciência sem pressupostos absolutos. É por isso que a crença de que existe um Deus e que Ele criou a natureza, que Ele se revelou, é muito mais propício ao ambiente científico do que o aleatório. É o exemplo que eu dei aqui, talvez alguma de vocês não viu. Como é que vocês iam começar a procurar aqui R$5.000 sem saber que estava escondido, se eu não dissesse? Quando Deus cria, Ele está dizendo que criou, e quando Ele se revela, Ele está se revelando para alguém que tem capacidade de entendê-lo. Tudo bem, não completamente, mas tem condições de investigar a natureza. Salmo 19, né? O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, ele pode ser investigado. Então, esse ambiente é muito mais propício para a produção científica. Por exemplo, um dos lemas da modernidade é que não existe absolutos. Aí veja,
O fato, não, eles não percebem, é como eu disse lá atrás, às vezes nós vamos preferir até sem saber, vamos acreditar no improvável, no impossível do que no... Peraí, deixa eu corrigir. Às vezes nós vamos acreditar no impossível do que no mais provável. Quando alguém diz, não há absolutos, isso já é um absoluto, gente. Ou não é? O pressuposto de que não há absolutos já traz inerente o sentido de que pelo menos um absoluto há, o que não há absoluto. Aí beleza, tudo bem, não existe absoluto, não existe. Tá certo. Então, se eu botar aqui, eu acho que eu trouxe aqui o... Vou começar a se clicar. Vamos lá. Isso é outro absoluto. Princípio da identidade. A é igual a A. Como é teu nome? João Paulo é igual a João Paulo. Como é que não há? Que história é essa que não há absoluto? Que loucura é essa? Pega um filósofo analítico, ele nem conversa meia hora com uma pessoa dessa. Porque se você fala, já existe a noção de absoluto. É a ideia lá que o Aristóteles construiu bem amarradinho, né? A lei do terceiro excluído, a não contradição e o princípio da identidade. Não tem como fugir disso, gente. A modernidade quer fugir como? Me diga como. Fugir do absoluto, criando um absoluto para fugir. Pois é, fugir do absoluto, criando um absoluto para fugir do absoluto. É loucura. Não existe ciência sem absoluto. Não existe. Outro absoluto, pelo menos aqui no Brasil, outro absoluto, ou chove ou não chove. Pelo menos aqui no Brasil. Porque existem outros lugares que nevam. Que vacilo. Eu pensei que ia falar uma pessoa que não chove para deserto. Como é, não entendi. Lá no deserto, não chove. Mas raramente chove. Ou chove. É um silogismo disjuntivo. Ou. Por exemplo, não pode ser os dois, né? A gente tem que ir para a lógica aqui. Não pode ser os dois verdade. Ou um é verdadeiro, ou o outro é. Esse negócio também, de que não há verdade absoluta. Beleza. Eu queria tanto que um dia um aluno pegasse uma prova e uma questão objetiva e marcasse tudinho. Faz isso, né? Amanhã tem. Faz isso no Enem. Amanhã tem Enem. Vai gabaritar. Para tu ver se teu professor vai dizer, não, ele está certo, porque não há verdade absoluta, há verdade absoluta. Não tem para onde correr comigo. Não tem para onde correr. Questão objetiva, está lá, só existe uma. Marca tudinho e diga isso a ele. Então, existem vários absolutos que a gente podia aqui passar amanhã escrevendo. E que não é possível fazer ciência sem ele. Por exemplo, até os próprios verbos na Grécia, para a ciência, né? Epistemai, diagnóstico, eles têm a ideia de algo fixo. É o exemplo que eu dei aqui, do movimento e da permanência, do belo fixo e do belo que se manifesta. Não tem como fazer ciência sem absoluto, gente. Não tem como fazer ciência. Ou seja, se a gente fizer uma rápida retrospectiva aqui, você pega ali os pré-socráticos, certo? Você vai ver que eles têm fundamentos, eles têm pressupostos.
Por exemplo, para Tales, de onde tudo veio? Faltaram mais uma vez a aula de filosofia. Tudo veio da água. O que, né? Hã? Esse é o tema dele. Não, o teorema ele vem no Egito, de frente a uma pirâmide, né? Olhando para a sombra. O teorema de Tales é o mesmo. Só que ele tem uma teoria que tudo veio da água. Por exemplo, ele morava em Mileto. Mileto era uma cidade portuária. O comércio se dava pela água. Ele observou que o bebê é gerado dentro de uma bolsa que tem água. O sêmen é líquido. O sêmen que dá vida é líquido. Chove, essa água de alguma forma evapora, retorna. Enfim, ele disse tudo vem da água. Ou seja, qual é o fundamento dele, qual é o absoluto, mesmo sendo uma cultura materialista, certo? Há um absoluto. Né? Embora aqui não fé. Sim, aqui é século V a.C., mas é um pressuposto. Para fazer o que? Ciência, ele está investigando a natureza. A Anaximes olha para a natureza e diz, não, é o ar, não é água, é o ar, enfim. Anaximandro, o Ápero, Empédocles, já diz que a gente já tem uma mini tabela periódica em Empédocles, que vai dizer que são os 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo. Enfim. Aí você chega na Idade Média, também é o pressuposto do absoluto. A modernidade ela essa época é característica dessa época, essa ideia de fazer ciência sem absoluto, sem pressuposto. Até Tarzan precisava de um cipó para segurar. Senão caía no lago e o jacaré morria. Por isso que eu digo, a cosmovisão cristã ela é muito mais favorável para o ambiente científico. Ela tem absoluto, ela tem pressupostos. Até a própria questão da política, por exemplo, a anarquia. A anarquia é uma regra. Qual é a regra deles? Ouvir a regra. Obedecer a regra. Ou seja, não tem como você querer fugir do absoluto sem você criar lá. Eu estou me lembrando agora. Você já ouviu falar no bóson de Higgs, a partícula Deus da física? Descobriram aí, inclusive foi prêmio Nobel, né, se eu não me engano. Mas veja, tudo vem uma teoria da física, de certa forma materialista, mas que tudo vem de onde? De uma partícula. Tem que ter, gente. Não deixe isso. Olha, é sério, eu não estou aqui querendo doutrinar vocês, cristianizar vocês, evangelizar, não estou querendo isso não. Não se faz, gente, ciência sem absoluto, sem pressuposto, não se faz, gente. É ilusão. Você viu, eu estou estudando, pagando uma cadeira agora de estética. Estética é uma doutrina filosófica que surgiu na crítica da razão prática lá do Kant. Mas a estética sempre existiu, sabe? Foi documentalmente falando, para estudos filosóficos, foi a partir de Kant. A estética é a fuga do belo, vê mesmo. Beleza, eu até entendo, tudo tem uma estética, tudo tem uma estética. Até tem um teórico chamado Adolfo Sanches, que ele vai dizer que todo belo é estético, mas nem todo estético é belo. Dá até para entender. Mas aí, veja, isso é característica da modernidade. Você tem artistas como Duchamp, que pegou um vaso sanitário, virou ao contrário e expôs numa galeria. E aquilo ali foi um sucesso. Você tem Piero Manzoni. Vocês podem olhar isso na internet, se vocês estiverem pensando que eu estou mentindo. Inclusive, eu vou apresentar um trabalho sobre isso. O nome da
da obra de arte dele é merda de artista. Ele defecou em 90 latas e expôs. Essa é a arte moderna. Porque não tem absoluto cosmovisão. Não tem. A cosmovisão não tem absoluto, então tudo é belo, tudo é arte. Inclusive nós somos artistas, porque nós fazemos isso todo dia. Né? Que ele fez. Fazemos obra de arte no banheiro. Falando isso aí em particular, eu lembro que quando eu fiz um curso de noções para programar jogos, aí tem outro céu terminado. A minha colega estava sem ideia. Aí eu fiz algum joguinho, né? Fui pra casa. Quando eu voltei da necessidade de fazer o jogo dela, o jogo dela era o cenário todo de, posso falar, o que eu posso falar? De defecagem. Certo. E, tipo, era muito engraçado. A arma que soltava era defecando coisa, isso aqui. O rosto era uma privada, coisa assim. E essa obra de Duchamp, do vaso, gerou discípulos, porque houve um artista holandês que criou vasos sanitários em formato de boca de mulher, um batom, o dente aberto para os homens urinar. Aí parece que isso as feministas não veem. Tem uma música de carnaval que teve um dia, foi muita onda desse dia, cara. Tá gravando, né? Meu Deus. Não, tem que contar. Não, mas pode, se quiser deixar, pode deixar. Tá certo. Eu estava lá em Casa Amarela, aí tem uma feminista lá, ferrenha, daquelas que. Olha, eu respeito o movimento. O feminismo é como por exemplo, o feminismo ele tem várias ramificações. Né? A gente, a partir da Simone de Beauvoir, Edith, esqueci o nome dela agora, Judith, francesa também, enfim. Só que existe uma aula do feminismo que é brincadeira, meu amigo. Ele mais desvaloriza a mulher do que valoriza. Então essa menina era desse extremo, sabe? Ou seja, não se instala com boi, mas se engaja com mosquito. Aí tava lá, eu morava em Casa Amarela, aí minha casa tinha um muro alto assim, que eu ficava naquele banco de quintal, de cimento, e dava para ver a rua. Aí eu ficava lá olhando, aí tava vindo uma troça carnavalesca. Aí eu digo, deixa eu ficar aqui para ver essa troça passar. Você não sabe nem para tanto de carnaval. Nesse dia eu não tinha viajado. Aí eu digo, meu irmão, aí quando o povo passando, aí quando eu dou fé, tá lá ela brincando. E a música era mais ou menos, era assim a letra. Vê a música. A música era: o teu cabelo não nega, mulata, morena és mulata na cor. Mas como a cor não pega, mulata, eu quero teu amor. Pô, avalie essa música aí. Se fosse um religioso cantando isso, elas queriam ir para dentro de igreja, quebrar tudo. Mas como é num carnaval, no meio da rua, eu não sei o que é. Peraí, eu vou seguir essa cidade. O teu cabelo não nega, mulata, morena és mulata na cor. Ou seja, no julgamento dele já tem um preconceito aí com o cabelo, porque se você falar do cabelo de alguém hoje já é uma confusão. Aí ela ainda completa, mas como a cor não pega, mulata, ou seja, não pega, eu posso relacionar com ela sendo branco, porque eu não vou pegar, no sentido de doença mesmo, de transmissão. Mas como a cor não pega, mulata, eu quero teu amor. Ou seja, se pegasse, se fosse doença, ele não queria o amor dela. E ela lá dançando. Aí eu digo, massa. Depois, quando eu me encontrei com ela, tu prestasse atenção naquela música. Não, aí eu cantei. Não, tu tá inventando. Eu digo, inventando, tá bom. Aí veja, é aquela questão de ter uma opinião formada sem filtro, sem senso crítico, sem enfim. Teve até uma aquela menina lá, uma moça, não foi? Aí eu não me vejo, aí não me poupa, não poupa.
Ah, ouvi essa daí. Não me vejo, não compro, foi. Aí meu colega, ele, como ele é treteiro, ele repostou isso aí. Tinha lá, na preta não, no tinha branca. Sendo que o boneco lá da bolsa era na preta aí. Também, não me vejo no corpo. Aí foi lá na colega também sala. Comentou lá. Aí essa aí eu vi 40 comentários, uma treta danada. E tipo, aí depois começou lá, excluiu ele, e depois que era tudo falar. Ok, aí isso é uma bolsa ou um espelho. Eu quero comprar. E é isso, então E eu vi um cara que botou lá, se não quer, se não compra, então leva o material chutando, não sei o que e tal. Porque hoje, rapaz, é brincadeira, tudo é racismo, cara. É tudo difícil. Eu não estou negando a parte histórica que há nisso. Certo? Não estou dizendo que não existe. Mas, meu amigo, está virando, assim, eu acho que já está virando paranoia. Eu estava na Bahia. Não foi ninguém que me disse. Eu estava na Bahia. Fui no Pelourinho. E eu estava com um grupo, eu fui apresentar um trabalho da universidade, um tabuleiro filosófico que a gente fez para incentivar os meninos de ensino médio a estudar filosofia. Então tem os rostos dos filósofos, tem, enfim, você joga o dado, cai em cima do filósofo, responde uma pergunta sobre aquele filósofo. A gente apresentou, tá? Hoje vamos pro Pelourinho, bora. Chego lá, tem uma casa de ciganas de cera. Certo? E aí eu entrei com duas colegas negras, fiquei tirando fotos delas lá e tal. Até para ir no banheiro na casa você paga. Você tem ideia, tudo lá é caríssimo. E aí a cigana que atendeu a gente, que não era de cera, evidentemente, era humana, ela disse, olha, essa daqui ainda está viva com uma cigana lá. Só que ela mora dentro dos matos. Se vocês quiserem ir, é uma excursão e tal, a gente vai. Agora só tem um porém, ele não pode ir comigo, ó. Aí eu digo, mas rapaz, até aqui tem bullying, porque eu sou gordinho, que abrindo um parênteses aqui, também outra coisa que precisa se pensar nesse país, porque hoje em dia você cria fobia para tudo, mas existe uma gordofobia que é incrível, e ninguém fala, ninguém comenta sobre isso. Já pensei até em escrever alguma coisa, porque você sofre preconceito todo, e o pior tipo de preconceito é aquele que ninguém vê. Porque se, por exemplo, alguém na sala de aula já disse que ser gordo é uma desgraça. Perdeu peso, não quer mais. Eu entendi o que o cara disse, mas pô, tendo outras pessoas gordas. Já pensou se eu dissesse, ó, ser negro é uma desgraça, eu deixei de ser negro. Eu ia ser morto. Então o pior preconceito é aquele que não se percebe. Então, tem muitas pessoas. Não é porque os negros foram historicamente perseguidos e que há um preconceito claro também, ainda hoje muito forte no Brasil, um racismo, eu não nego isso, mas não é porque houve opressão a certas classes, a certos segmentos, que nós vamos criar outras opressões. Não é porque houve preconceito com determinadas pessoas que vamos criar outros preconceitos, novos preconceitos. Tem que botar um pé no freio nisso. É opressão com opressão, né? Então, ela disse que eu não podia ir, por quê? Por causa da cor. A cor? Da minha cor. Que eu era branco. Isso é o quê? Aí foi um debate lá no dia, porque as meninas, não, mas veja, historicamente ela sofreu perseguição por branco, o branco. Eu disse, mas fui eu que veio dela. Porque por que ela fez isso? Eu quero ir lá e não posso porque sou branco. Se fosse um grupo de branco e alguém dissesse isso com um negro. Bom, aí vocês reflitam. Tem a questão das princesas aí que o cara disse. Eu acho necessário, porque tem várias princesas negras da Disney que todo mundo sabe que elas existem, todo mundo vê. Pra que tá fazendo essa discriminação com os brancos? Enfim. É um vitimismo generalizado. Pois é. Então, vamos voltar aqui para o fluxo humanista, né? Mas, enfim.
Então vimos 3 tipos de humanismo. Um da Grécia Antiga, um da modernidade e o tipo do calvinismo. Porque, na realidade, eu costumo dizer, depois de muitas leituras, que quis Deus que o calvinismo surgisse num período histórico em que a Revolução Científica também estava se dando. Foi bem dizer isso aconteceu em paralelo. E alguns séculos, não sei nem, acho que não chega nem a século, mas um período mais na frente surge a Revolução Industrial. Ou seja, o calvinismo esteve nesse contexto, nesse ambiente. Um bom livro para vocês lerem, inclusive de um autor que não é cristão, chama-se A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, de Max Weber. Ou seja, havia uma ética em torno de um sistema, em torno do sistema calvinista, dentro do sistema calvinista. Por exemplo, os calvinistas, os cristãos protestantes calvinistas, eles não passavam noite de sono, eles não tinham vícios, eles alguns até mantinham os negócios da família, outros começavam a empreender. Por exemplo, imagina aqui um marceneiro calvinista. Digamos que tivesse 10 marcenarias aqui. E na marcenaria do calvinista, era a única marcenaria que a parte de baixo do móvel, a parte oculta do móvel, era feita com madeira da melhor qualidade. É coisa que eu conhecia, né? O trabalho do calvinista. Aí você entra numa marcenaria, vê lá, você vai comprar uma mesa e faz, eita, essa madeira é muito frágil. Aí entra lá do calvinista, do protestante, rapaz, a mesma madeira que o cara botou em cima, botou embaixo. Poxa, então, ela se mexe, né? Então, você ia comprar a mesa onde? Na loja do calvinismo, do reformado, do protestante, do calvinista. Por quê? Porque ele era honesto. Então, dentro desse sistema, eles realmente ganharam dinheiro, realmente foram pessoas de posses, mas só que posses financeiras, mas só que Calvino sempre disse que o excesso financeiro não era para oprimir, mas sim para ajudar o próximo. Era ação social. Ação social. O Tiago, né? Falou. Tiago deve ter, Tiago Oliveira, meu amigo, ele com certeza sabia que ele ia abordar esse ponto. Então, o excesso financeiro não era para oprimir, era justamente para acudir, auxiliar. Então, você vê hoje que é um tipo de capitalismo diferente. Aí as pessoas falam, não, o capitalismo nunca prestou, quem disse? E esse exemplo do calvinismo é um bom exemplo, e temos outros. Então, o capitalismo que existe hoje é realmente um capitalismo, a gente não pode negar isso, né? Massacrante, traga o indivíduo para dentro e não solta mais. E a gente pode ver aí os exemplos ali, Paracatu, Mariana, Minas Gerais, né? Aquela empresa de mineração que rompeu. Ali é o exemplo mais clássico de que o capitalismo, alguns empresários hoje não pensam em... Tem um conceito na Grécia que é híbridos, e onde vem híbrido, né? Mas o híbrido é mais de mistura, híbridos desmedida. Então, a maioria dos empresários hoje eles estão em desmedida, eles não têm medida. Por exemplo, esse conceito grego a gente pode ver no filme Troia. Quem já assistiu aqui? Quando Aquiles chega na ilha de Troia e que foi? Não fala? É do filme. Eu que olhei pra ela e ela disse assim, teve uma conexão que não assistiu. Foi exatamente. Aí Aquiles corta a cabeça
Assim que ele chega na ilha, está lá uma imagem do deus Apolo, ele corta a cabeça do deus. Isso é Íbris. Ele, como um homem querendo lutar com um deus na Grécia Antiga, era impossível, mas ele fez isso. Né? Então, hoje, os empresários, esse conceito de Íbris é muito moderno, apesar de antigo. Porque, por exemplo, você vê aí as construções hoje acabando com manguezais sendo destruídas para se fazer portos, para se fazer mangues, e o mangue é uma das principais fontes de vida e necessária para a existência do próprio homem. Porque o mangue ele absorve os gases que não são utilizados por nós e libera oxigênio, enfim, e o cara não percebe que ele está acabando com ele mesmo. Isso a gente pode ver aqui em Recife. Você vê, então, se não progresso nós tem a ordem sentenciada que vai dar consequências sobre determinada coisa. Por exemplo, Rio Mar. O Rio Mar é uma grande parte. Eu não tenho medo de entrar nisso. Você aquele vídeo? Não estou achando lá. Estão dizendo que é mentira. Foi um grupo de engenheiros lá que disseram que não oferecia risco. E o Brasil tem uma frase de um repórter que era do CQC, Jurandir Ditt, um gordinho, esqueci o primeiro nome dele, com essa questão de Mariana. Oi? É o que eu lembrei aqui. De quê? Dessa interação do jornal, que começou com a E ele disse o seguinte, que o Brasil é o único lugar que o criminoso contrata pessoas para investigar ele mesmo. Vê, a empresa lá, Samarco, rompeu a barragem e tal, ela mesmo contratou uma equipe para investigar o acidente. Vocês acham que isso é sincero, né? Isso é, poxa vida, eu fico tão triste quando vejo um negócio desse, porque é fazer o povo de idiota, cara. Você acha mesmo, por exemplo, você mata alguém, aí você chega para o seu advogado, eu matei. Aí tu acha que o advogado vai dizer, não, ele matou, prenda? Ele vai defender. É lógico que essa equipe de engenheiro do Rio Mar é contratada pelo próprio Rio Mar e eles vão dizer o quê? Vão dizer que oferece risco? Não. Por exemplo, quando tem, por exemplo, risco de ferro, tem alguma coisa de alguma área. Aí não, vamos montar uma equipe, acho que por isso para ver isso aí. Mas só que tu acha que o próprio cara, ele fez isso, ele não está equipe para isso. Ele vai, por exemplo, lá, quero que você me investigue, e o que estiver errado, você pode me prender, não sei o quê. Claro que não. Isso aí, obrigado. Ou culpa em outro, sei lá, não houve nada, foi alguma erro, algo assim. E aí você não percebe o desequilíbrio ambiental, por exemplo, a questão dos tubarões. Os tubarões estão muito relacionados com os mangues. Aí você acaba com um braço de mangue. Aí não se sabe por que os tubarões atacam em boa viagem. Eu não vou falar, velho. É complicado. Enfim, então, vamos nos lembrar desses três elementos humanistas, esse fluxo do humanismo e esse elemento cosmovisional que a gente viu é muito importante. Só para fechar essa lâmina aí, falando da modernidade, né, da ausência de absoluto, de pressuposto, teve uma história muito interessante numa exposição de arte aqui no Brasil. Eu não lembro agora o local. Não lembro. Não sei onde foi. Eu sei que a funcionária chegou de manhã e estava lá, garrafas, latas, confetes espalhados no canto do lugar, né? Acho que foi no museu, não lembro agora. Enfim. E quando ela viu aquele salão sujo, ela começou a limpar. Aí o supervisor dela, quando viu, endoidou. Falei, minha filha, não faça isso não. Ela falou, Chico, mas não sei isso. Não, isso aí é uma obra de arte. Um artista que expõe, você está limpando. Então quer dizer, até assim, sem nenhum demérito, mas até uma pessoa com menor grau de instrução, ela sabe diferenciar o que é arte e o que não é. Ela pensou que aquilo era lixo. Ela foi lá e limpou e tal. Não, mas era uma arte moderna. Ou seja,
O elemento cosmovisional é muito importante. Você pega as obras de arte de Rembrandt, Michelangelo. Michelangelo, se a gente fosse falar dele aqui, a gente teria que dividir, né? Porque existe dois Michelangelos, um antes da reforma e um depois. Ele teve influência, não posso dizer que ele se converteu, mas teve influência forte. Enfim, você pega as músicas, Bach, você pega Handel, enfim, todas essas pessoas eram cristãs. Você vê a diferença. Olha, uma visão cristã, ela é produtiva em relação à cosmovisão moderna. Enfim, então, eu coloquei aí a revelação versus o aleatório, né? Para a gente ver qual é o ambiente que propicia mais o estudo científico. Então, a própria ideia de revelação, ela pressupõe que existe um vínculo. Por exemplo, Deus não ia se revelar se a gente não pudesse compreender, seria antilógico isso. E aí a gente poderia perguntar, por que ele se revelou? Então, a revelação já traz a ideia de uma compreensão, lógico, não plena, mas um certo nível de compreensão de quem se revelou. Então, há absolutos, como a gente já viu, há conexão entre a fonte dos fenômenos com os fenômenos manifestados. Na modernidade surge um pensador chamado Kant, Immanuel Kant, que influenciou muito a filosofia depois dele e, enfim, ele vai dividir o mundo em duas esferas, o nômeno e o fenômeno. Isso aqui a gente pode perceber, pode estudar, pode se debruçar. Isso aqui não. O nômeno, existe, por exemplo, as três ideias principais dele, né? Ideias transcendentais, o eu, a natureza como um todo, o mundo cosmológico como um todo, e Deus. Ou seja, aqui ele fratura a teologia, né? Ele fratura a teologia. Depois dele vão surgir vários filósofos, por exemplo, Fichte, Scheller e outros, Hegel, que vão tentar corrigir isso aqui. E esses que eu citei agora também são cristãos. Porque se isso é verdade, como é que Deus pode ter encarnado? Diga lá. Se não há ligação entre esse mundo e esse, como é que pode Cristo ter encarnado? O grande problema aqui é esse. Enfim, então, a ideia calvinista de acomodação. Ele usa o exemplo de a analogia de um bom orador. Eu até falei aqui no início, né? Um bom orador, ele deve conhecer o seu público. Então, por exemplo, eu preparei essa palestra tendo em vista aquela primeira vez que eu vim. Mais ou menos as pessoas que iam estar aqui. E Aristóteles já dizia na retórica que um bom orador ele deve conhecer seu público cada vez que ele vai proferir um discurso. Mal comparando, né? Porque comparar Deus comigo é brincadeira, mas mal comparando, é isso que é a teoria da acomodação, do bom orador. Deus, ao se revelar, ele se acomodou na linguagem humana, ele se acomodou na perspectiva do homem para ser percebido, para ser entendido, para ser buscado, certo? E aqui a gente poderia usar dois termos que é muito usado na teologia, né? O antropomorfismo e o antropopatismo. Antropomorfismo, antropomorfismo, morfismo de forma. Ou seja, Deus em alguns momentos ele vai usar a forma do homem para poder ser entendido. Por exemplo, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, os pés do Senhor, os pés de Deus, enfim.
Muito comum. Apareceria em algumas passagens que falam que universal, É. Aí, no caso, já seria uma teofania, que é a manifestação de Deus em forma de anjo, né? Mas essa em forma de homem seria, eu acho que estaria mais para essa questão do antropomorfismo mesmo. E o antropopatismo é antropopatismo de sentimento, pathos. Então, sentimentos humanos, né? Quando a Bíblia diz que Deus cirou, Deus, enfim, e outro diz que Deus se alegrou, andou, enfim, é para acomodar a linguagem ao homem, certo? Então há uma ordem natural, há uma explicação mais racional para a complexidade progressiva do universo, ou seja, a gente, há algum tempo atrás, falamos que há uma complexidade progressiva, nunca o aleatório. Se tudo vem do aleatório, porque sempre uma progressividade complexa. Porque não há o aleatório. E há quem diga que se o nada existiu, hoje ainda estaria existindo. E o nada nunca existiu. No caso de Deus, sempre existiu. Nada já é uma coisa. Hã? Nada já é uma coisa. Já é uma coisa, já. Mas a ideia é que se Deus não existe, se não houvesse um primeiro princípio, um princípio de onde tudo viesse, hoje também não haveria. Isso é até questão de lógica, né? O princípio da identidade, enfim, é necessário um motor de partida. O próprio Tomás de Aquino vai refazer lá as 5 vias, né, da existência de Deus. Você também falou aqui para vocês. Enfim, tem que haver um motor imóvel que dá movimento. Ele não é móvel no sentido de receber o movimento. Ele é imóvel, ele é causa. É meio complexo isso, né? Ele é imóvel, mas ele movimenta. Isso é lógico. Mas assim, é possível. O movimento aqui é mais no sentido de paixão, de sentimento, de movimento físico, né? No sentido de natureza. Por exemplo, você pode estar aqui, digamos você tem um padrão feminino que você admira mais. Sim ou não? Sim. Digamos que esteja uma mulher aqui com todos os padrões femininos que você mais admira e ela nem esteja olhando para você. Ela vai lhe movimentar de algum jeito? De alguma forma? Vai. Ela parada, ela vai lhe movimentar. E vice-versa. Digamos que há um padrão masculino para alguma das meninas aqui e, sei lá, Cauã Raymond, eu estou falando ele porque ele estava aquela minissérie de Justiça, ele gravou perto da minha casa. Foi uma agonia lá, em Candeia, né? Então, se ele sem olhar para alguma menina que o admire como padrão de homem interessante, ele vai movimentá-la, ele vai despertar nela algum. Não é possível mover sem se mover. É ou não? Então pronto. Há uma explicação mais racional para o humano. Então, a ideia do aleatório, não há absoluto, não há conexão entre a fonte dos fenômenos com os fenômenos manifestados, ou seja, aquele humanismo que a gente viu na Grécia, Sócrates ainda fazia uma conexão, o absoluto com o fenômeno. A modernidade ela é peculiar nisso, ela despreza essa obrigação. A partir daqui, ó, do canto, né? Então, tudo surge aleatoriamente, não há. Aí é uma pergunta: a ordem natural, como é que
Quem botou ordem na natureza? Porque a grande questão é essa, me liga lá. A ordem veio do caos, mas quem colocou? Como é que... Eu tenho dificuldade de... Até Platão, quando foi escrever o Timeu, que é um diálogo de Platão, lá, da antiguidade, e muitos chamam de Gênesis grego, ele teve que criar o demiurgo. O que é o demiurgo? O demiurgo olhava... Vocês conhecem aqui a teoria principal de Platão, né? O mundo das ideias, o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo sensível é que obedece outro mundo. Por isso que aqui as coisas perecem e lá são eternas. Mas como é que é essa passagem, gente? Como é que é a passagem do absoluto para o particular? Então Platão criou o demiurgo. Ele olha para o mundo inteligível, plasma e joga no mundo sensível. Ele pega lá, dá ordem e joga. Ordena e joga. Como é que há ordem natural sem que dê ordem? Não tem absoluto, tudo é aleatório, é difícil isso aqui demais para mim. Como explicamos a complexidade do aleatório não humano? Outra grande pergunta que eu acho que não tem resposta. Por exemplo, se tudo é matéria, como Karl Marx disse, materialismo histórico dialético, e até na Grécia Antiga, como a gente viu aqui rápido, como é que surge a alma? A alma não é material. Como é que o imaterial surge da matéria? Até Voltaire, que é um filósofo francês, crítico da religião em algum momento, deísta, ele acredita que Deus criou o mundo e saiu, é uma máquina lá, mas foi ele que deu o primeiro impacto, o primeiro movimento. Até Voltaire olha para a natureza e diz, ó, se Deus não existe, a gente precisa criar um jeito. Porque é um movimento, há uma ordem que é necessário o início disso tudo. Ninguém que vem correndo numa praia, já pensou, você vem correndo numa praia, está lá fazendo Cooper. Aí está lá um castelo de 2 metros de areia. Ninguém diz assim, oxe, foi o mar que fez. É por isso que eu botei aquele slide lá. Às vezes vamos acreditar no impossível, preferimos acreditar no impossível para deixar de acreditar no mais provável. Alguém tem que ter feito aquele castelo mesmo. Não tem como. Né? E aí o Adalto Lourenço tem uma palestra muito interessante no YouTube, se vocês quiserem assistir. Ele fala da teoria do bolo de chocolate lá. Eu não vou falar não para não ser spoiler. Mas vejam lá, Adalto Lourenço, teoria do bolo de chocolate. Pode passar aí. Então, a gente vai começar agora a entrar em algumas doutrinas do calvinismo que a gente vai entender melhor porque a contribuição foi significativa para a ciência. O calvinismo propõe uma espécie de desregionalização institucional teológica da Igreja de Roma. Há uma fratura, as doutrinas de Calvino fratura e desregionaliza eu diria que desregionaliza a teologia institucionalmente falando da Igreja Romana. Sai dela. As doutrinas de Calvino, ela desregionaliza a teologia da instituição. Calvino em momento nenhum diz que a igreja não serve para nada, não é isso. Mas a questão da liberdade institucional, ela agora vai ser promovida com o calvinismo. E não é uma liberdade no sentido de descredibilizar a instituição igreja, mas é no sentido de pensar a teologia como as escrituras dizem, não como a igreja diz. Certo? Por isso que o sola scriptura.
só as escrituras. Ok? E se a gente for pensar aqui na soteriologia da Igreja Romana, a Igreja precede a soteriologia, a salvação. Não há salvação sem a Igreja. Não há salvação sem um batismo. Constantino, antes de morrer, foi o que ele fez? Se batizou com medo. Quando eu digo desregionalizar a teologia da instituição, é justamente isso. É colocar a salvação à frente da igreja e não a igreja à frente da salvação. Certo? Nesse sentido, houve uma fratura institucional, houve uma desregionalização institucional. Então, sensus divinitatis, o que é isso? Senso do divino. Calvino vai dizer que todo homem tem. Não é só o clero, não é só as autoridades da igreja. Todos os homens, eles possuem o senso do divino. Perceba o caráter desregionalizador aqui. A fratura que Calvino está causando com a instituição da Igreja Romana. O seme religiones, ou seja, todo mundo tem uma semente de religião, da religião, do religioso, do sagrado. Não há ninguém no universo que não tenha. E aí, posteriormente, o sacerdócio real de todos os crentes. Todos, não só do clero, não só das autoridades da Igreja de Roma. E aqui é um conceito que a gente vai ver mais adiante, é a graça comum. A graça comum é como se... Porque mais na frente a gente vai entender melhor a questão da graça comum, mas é como se fosse um filtro para a natureza pecaminosa. Porque Calvino também propõe a depravação total que nós vamos ver mais na frente, que é uma resposta a uma teoria tomista, do Tomás de Aquino. Se o homem está completamente depravado, como é que ele vai produzir algo? Lembram-se aqui do conceito de humanismo dentro do calvinismo que eu dei aqui, diferente do grego, diferente da modernidade. O homem produz cultura e reverte o que produz para Deus. Se o homem está totalmente depravado, como é que ele vai fazer isso? É por isso que Calvino precisa elaborar a teoria da graça comum. A graça comum, ela também todos devolvem a quem deu. Né? Pode passar. Então, revolucionadores e seus ambientes revolucionários. A reforma protestante contribuiu para muitas revoluções. Por exemplo, eu